mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Hoje, mano, eu vou estar trazendo um vídeo diferente, mano. Eu vou estar jogando no Xbox 360, beleza? Bloqueado. E, mano, eu resolvi trazer, mano, o jogo do Metal Gear, mano, na Xbox. Pra quem não conhece, mano, é um jogo muito da hora, velho. Eu recomendo vocês comprarem, claro, se vocês tiverem 14 anos. Não vai comprar pra quem é de menos de 14 anos. Porque tem violência, tem espada, tem essas coisas. Mas quem tem mais de 14 anos, eu recomendo. E como vocês podem ver, nós começamos agora, mano. E eu espero que vocês gostem, mano, da essa história que eu vou estar trazendo pra vocês também, beleza? E quem não for inscrito, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí, mano, no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo quando sair, beleza? Já deixa, sei lá, mas se você gostou do vídeo, e que é muito importante também para o YouTube entender que não é vídeo de violência. E se você gostou também, beleza? E deixa seu comentário aí, mano, o que você achou do vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, mano, qual foi a parte que mais você adorou, achou da hora, beleza? Que é pra mim saber também, que é importante, tá ligado? Porque eu vejo um monte de gente que comenta top os vídeos, mano, muito obrigado, galera. E, mano, ontem não saiu o vídeo, nem de ontem, porque, mano, ontem foi o aniversário da minha mãe. Ela fez 46 anos, mano, daí hoje não gravei porque tava em família, tá ligado? Eu tava em família. Mas hoje também, rapaziada. Como vocês podem ver, é um jogo da hora, mano. Acabou já tem um caboclo de espada, mano. Galera, me desculpe se eu falo muito, é porque eu tô começando agora no canal, sabe? E compartilha aí, mano, pra nós estar conhecendo mesmo. E simbora pro vídeo, mano. Fica aí com o vídeo, mano. Espero que me goste. E o bom, mano, que eles têm tradução de português, né, mano? Tem legenda em português, tradução em inglês. Eles têm legenda. Nessa parte já começa um bagulho louco, a treta, tá ligado? A treta, bagulho louco, mano. Nossa, o cabelo já tá com uma metralhadora ali, só preparar. Daí eu penso, como é que um caboclo tem coragem de parar no meio de um tanque com uma metralhadora meio na pele? Só se o cabelo for de coisa, né? Olha o tamanho da espada, meu amigo. É de ferro a espada, não sei lá que porra é de magneto, né? Não, de choque. Vixe, mano, sai desse cara, acabou, pelo amor de Deus, você vai morrer, mano. Ai, meu Deus. Galera, eu espero que a imagem seja igual aí. E o som, porque eu aumentei, mano, eu acho que esteja bom o som, né, mano? Tomara. Mas daí os caras já começam a acertar, tá ligado? Daí já começa a ir a tropinha, mano, com fuzil e tudo. Daí acaba já puxa no zerinho, puxa no negócio, sai rasgando, né? Voa pedra pra todo lado. É nessa hora que começa a ganhar a treta, tá ligado? É nessa hora que começa a treta, mano. Nossa, mano, olha aí. Só um golpe, mano. É louco. Será que dá pra fazer? Dá. Sim, mano, esse vídeo, mano. É o que interessa. Vamos ver aqui. X, tá? X é fraco, Y é forte, L2 segundos. Da hora, já aprendi, né? Toma, isso queimando, mexer comigo. Toma. Toma, filha, mano. Deixa eu cortar pedaço, toma. Toma. Nossa, dá pra cortar até árvore, mano. Cê é louco, cachoeiro. Mas para do calor tão fraca, que dá pra cortar até carro e árvore, mano. Mas lá, mano. Nossa, acabou aqui, ó. Toma. Toma, aqui é ninja. Opa, bota na conta do freguês aí, osso, desculpa, não foi, eu cortei, né? Nossa! Eita diacho! O radar vem. Só vem, meu carinho. Toma.
É, galera, agora eu sei o que é pra 14 anos. Voação que eu tô lá, não estou mais. Dá uns golpes, né, mano? Olha só, pega esse cabelo. Errou! Olha as carinhas, mano. Ai, leve, mano. Agora ser besta. Oxe, tô batendo vento, é? Meu Deus do céu, puta lei, vento. Calma. Venha. Acabou? Acabou, né? Nossa, não morria, velho. Eita, desculpa, gente. Porque... Não, velho. Mano, nós do nervoso, nós já sai, mano. Apertei errado aqui, galera. Foi mal aí, mano. Nossa, velho. Que vacilo mesmo, apertei errado. Olha, em vez de apertar o negócio aqui, né? Pra mim sair, em vez de apertar o X, eu apertei esse tacho negócio no meio que tá saindo, viu? A cabeça minha, mano. Sério, não, desculpa aí, gente. Foi mal aí. Acontece, mano. Na hora da adrenalina acontece. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Olha a cidade como é que tá, velho. O tadinho lá tá pegando fogo, mano. Ah, não, não pode. Nossa, mano. Esse tio tá um caos, mano. Galera, deixa nos comentários qual o lugar assim que... Qual é o jogo que representa, que passa assim, mano. Qual é o jogo que representa, mano, que passa assim, velho. Deixa aí no comentário qual é o jogo que representa esse cenário, mano. Mano do céu. Meu Deus do céu. Olha, mano, tá pegando chamas. Você é louco, mano. Só tá pegando chamas. Olha aquilo ali. Toma. Acho que eu vou com a boca no meio, mano. Tinha que ser esse burger, mano. Nossa, cara, tem um negócio de coisa, sabe, galera? Um negócio de cyborg. Tá! Pinga, moleque! Meu amigo! Chama o soldado, chama o tanque, você não vai conseguir me matar, não. Olha, mano! Meu Deus do céu, mano. Será que dá pra... Chegando. Oh, meu Deus. Quer matar esse caboclo? Acho que é. Ai, meu Deus! Cortar esse caboclo no meio? Ah, vai atrás. Vai atrás. Vai, fiote, mata esse caboclo. Você tem uma espada que corta até um carro. Aí não vai cortar esse caboclo. Corta assim. Vamos. Vai ter que cortar assim, meu filho. Você tem uma espada grande, fiote. Vai ter que cortar assim. Poxa. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, corta. Sai. Vai ter pisado, mano. Galera, na hora da uma adrenalina, mano. Que pelo amor de Deus, mano. Eu tô tentando pegar assim também. Pegar essa besta, toma. Toma, bestado. Corre. Mano do céu. Ai. Sai. Ui, quase, mano. Ai. Nossa, passou raspando, rapaz. Meu, me passou raspando. Essa passou raspando. Calma. Mas que eu vou pegar esse caboclo que eu vou. Ai. Mano, passei raspando, velho. Mas um pouco mais. Sai. Lá que você tá aqui. Agora eu pego.
papai. Meu Deus, aperta. Boa. Aperta. Nossa. Tinha que ser um bom mesmo. Só tinha que ser porque um cabo desse conseguia detonar esse negócio. Mas foi no jogo, né? E acabou de terminar porque... X. Boa. Corta no meio. Corta um pedaço. Faça o choro assim. Aí, moleque. Nossa, mano, iOS sem danos. Nossa, tô ruim de combate, mas tá bom, né, galera? Eu tô ruim de combate. Ruim, rapaz. Acho que cadê? Vai. Oxe, boa. Vai. Vai atrás dele, fiote. Nossa, meu Deus do céu. Usei a coisa ali já onde? Aqui. É no RT. Olha, eu já tava apertando no LT já em vez do RT. Eu confundo, sabe? Eu tô aprendendo a jogar esse negócio. Eu não sei se tem ainda ideia. Só tô aprendendo. Vai. Sobe. Ah, não. Mas não. Ah, meu Deus do céu. Não tinha matado esse caboclo, não? Filha da mãe. Cachorrinho. Nossa, mãe de Deus. Deixa eu matar, tá no socorro, vivo. Vai, filhote. Toma. Corta um pedacinho esse negócio ali. Toma. Vem, só vem, seja homem, vem. Aí que eu vou te pegar igual, mano. Toma. Não morreu ainda, mano. Ah, não. Não tô cortando, mano. Isso não. Isso, boa. Corta. Ai. Ai, meu Deus do céu. RT, aperta RT, vai. Boa. Vai. Então. Eu não sei como acaba ficar assim, mano. Tinha que ser roubando. Corta. Isso, cortou a mão. Agora cadê esse caboclo sobreviver? Ah, não sobrevive. Não sobrevive não. Impossível, só... Nossa, meu Deus, impossível, mano. Ela pegou uma espada nesse Ramon. Nossa, mano, tinha que ser... Impossível isso, velho. Aqui eu vou conseguir agora. Nossa, mãe de Deus. Errou. Toma. Esse negócio de me matar, né? Agora tem que cortar, agora tem no meio. Agora se eu sobreviver daí é um zumbi, mano. Não desse tamanho já, não. Aí pelo amor de Deus. Nossa, nível assim, né, mano? Rapaz, outra pra me matar esse cara time no MS, mano. Que sacanagem, mano. Ai, mano. Vamos ver o que tá pra ver agora, né, galera? Vamos ver. Nossa. Isso daí já secou, Fati. Não tem coisa de correr, não. Vai, parado, mano. Parado, vai. Se mexer um pé, tiro. Aí eu não gosto desse caboclo. Vixe Maria! Quem acha isso? É um helicóptero? É um... Nossa, o caboclo passou melhor. Ó, o drift. Da hora, mano. Rapaz, você viu que, mano? Vai, pega, vai. Não, você não vai fazer isso. Miserável, mano.
Mano, o meu cachorro pela natureza, que é só se for um cachorro de fantasia de homem. Vai, vai, tá bom. Vai, vai. Maria. Boa. Boa, deu mortal, boa. Deu mortal aí, tio. Boa. O cara lá só de boa, só dormindo, tinha um ronquinho, cara preguiçoso. Nossa, olha como o bicho acabou. Meu amigo. Rapaz, esse negócio deve doer, meu amigo. Nossa, mano. Agora eu entendi porque que é pra 14 anos. Agora eu entendi, mano. Acho que é, mano, sei lá. Meu amigo. Olha, será que ele vai matar o caboclo ou não? E o caboclo só dorme, fala. Quando a Tei tá comigo, o caboclo tá dormindo. Caboclo preguiçoso. Nossa. Filha da mãe. Filha da mãe, rapaz. Não. Que esse asquete vai ver nesse tanto dos olhos da criança agora, viu? Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Matou o caboclo. Filha da mãe. Minha amor, te pego, rapaz. Filha da mãe. Eu vou tentar dar um dos cascos que não tá aberto, uma porrada. Caraca, mano. O nome do cara é Sam. Agora eu vou te pegar as filhas, mano. Só me espera. Vamos lá? Pera aí, agora a pauta, agora a treta vai começar, né? Agora vai começar a treta, tá ligado? Vamos pegar. Nossa, cadê? Ah, meu Deus do céu, eu tô batendo. Ah, toma no zóio. Errou! Quase. Boa. Errou! Quem errou foi eu. Vai. Toma, filha da mãe. Nossa. Meu amigo. Falta água? Eu vou te mostrar falta água. Pera aí. Te dar uma lição, seu caboclo. Eu tô aprendendo a respeitar os outros. Mano, o mal é que sim, mas só que toda vez que eu vou bater nele eu consigo, mano. Toda vez, olha aí. Eu dou tipo um, 2, 3 golpes, o caboclo já me dá umas 50 golpes, mano. Acabou que é apelão, mano. Você é louco? Vai, pega. Errou! Nossa, mas nem uma nas costas, nem meu amigo. Varei pro outro lado. Isso, força. Nossa, uma porrada na cara. Nossa, mano. Quebrou o negócio do olho do cara, mano. Mano. Isso, levanta. Nossa, mas cortou o olho, cara.
O caboclo usava aquele negócio pra tampar o olho, cortou o negócio e ele cortou o cachorro. Agora meu canal ficou cego, pronto. Nossa, mãe de Deus. A irmã do cabo pegou fogo, mano. Cê é doido, cachoeira. Cê é doido, tio. Nossa, fogo subindo. Isso, dá na cara. Dá na cara. Botãozinho do capeta. Nossa. Agora já é meu carinho. Agora já é. Agora eu vou te matar, filha da mãe. Pera aí. Nossa, mano. O braço do meu cara ficou sem embaixo. Nossa. O braço do meu carinha saiu fora, filha da... Ah, não. Pera aí. Vamos... Isso, acabou. Assim. Quer puxar primeiro? Você vai ver quem vai puxar primeiro. Pera aí. Eu posso estar até sendo, mas que eu vou te dar um pau, fiote. Vem aqui. Eu vou ficar primeiro? Nossa, mano, levou um pau já. Só um gordinho. Nossa, mano. Galera, meu amigo. Aí, agora chegou a tropa. Atira, mas espera não, atira. Sai da noite. Atira, pega uma bazuca, uma granada, isso não. Pega uma bazuca logo, mano, chega essa merda. Faz explodir esse negócio. Aí, galera, pega uma bazuca, vai lá, pega uma bazuca, sei lá, uma coisa, pega uma bazuca, uma minigun, sei lá, que porra, hein. Ah, velho, fica no chão, pode ficar no chão, não adianta não. Errou, acertou. Pega uma bazuca, véi. Alguma coisa, véi. Pega uma bazuca. Isso, nossa, o tamanho da bazuca também. Meu Deus do céu. Aí, mira, atira. Não deixa escapar não. Atira, véi. Vai, acertou. Filha da mãe, mano. Ele deixa sinais até pra não explodir a bazuca, mano. Nossa, que mais. Pega outra bazuca, vai. Pega outra bazuca, pega. Ai, meu Deus do céu, deixa eu escapar. Tinha que ser, velho. Olha a cara do bicho. Olha a cara do cara, mano. Olha a cara do rapazinho, nossa. Nossa, meu carinha tá todo aguentado. Acho que é só, né, mano? Vamos ver se tem outro. Nossa, mano, meu cara ficou todo aguentado, mano. Nossa, mano, o mais engraçado foi, vocês viram a cara do caboclo, mano? Tipo, filho, mas você escapou. Mano, vocês viram a cara do caboclo, velho? Não digo, mano. Não é isso aí, galera. Nossa, nível de limite de combate, mortes 13 total. 5 mil de moedas. Mas tá bom, né? É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado, galera. E eu vou trazer mais vídeos assim, beleza? Se inscreve aí, mano. Deixa o seu like. Eu tô entendendo que não é vídeo de violência, mano. Só aparecendo uns negócios de baixo. Não tem nada não. Só pra... Mas se vocês forem ver, é de bom, pode ver. Mano, compartilha meu canal, cara, com famílias, amigos, grupos, mano. Qualquer for, Facebook, Instagram, compartilha. Nós tá crescendo muito mais, beleza, família? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado, galera. Vou deixar aqui no controle, se aparecer minha mão aqui, porque eu ia... Deixa eu controlar tudo aqui, viu? Pera aí. É isso aí, família. Muito obrigado pela atenção aí, galera. Muito obrigado pela atenção. É isso, galera. E me escuta, como se eu falei alguma coisa de errado, porque é só assim, galera. É porque eu tô me acostumando, galera. Eu sei que nós estamos... Eu criei meu canal agora e eu sei que no começo vai ser difícil, mas eu não vou... desistir não, beleza, galera? Não vou desistir, mano. Eu vou continuar, velho. Porque para Deus, mano, nada é impossível, velho. E eu sei que um dia eu vou chegar lá, mano. Beleza, mano? Então compartilha, mano, pra ajudar nós, pra deixar o canal feliz, mais ainda, beleza, mano?
Se eu te falei alguma coisa aí, mano, que deixa vocês magoados, mano, eu sou assim, mano, galera. Eu sou, mano, tipo assim, mano. Eu criei meu canal agora, galera, mas só que, mano, eu sou humilde, sou honesto, mano. E, galera, quem não quer poder ajudar, eu ajudo, mano. Pra mim não desce nada, tem aqui não. Pra mim não desce não, galera. Eu sou honesto, mano. E é isso, mano. De boa? E muito obrigado pela atenção, galera. Muito obrigado, nós. E fui. Tchau, rapaziada.